27 dicas sobre recém-nascidos. Hoje vou passar as principais dicas sobre recém-nascidos para mamães que acabaram de ter seu bebê. Essas dicas são direcionadas a mamães e papais de primeira viagem, que geralmente entram nessa fase cheios de dúvidas e inseguranças, o que é muito natural, né? Dica 1. Conheça seu bebê. As primeiras semanas são as mais importantes para os pais e o bebê se conhecerem melhor e estreitar a relação. O papai e a mamãe devem entender que é tudo muito novo para o bebê e que ele vai tentar se comunicar de diversas formas. E o que vocês podem fazer é ajudar ele a se adaptar a esse novo mundo. Claro que não é tão fácil assim, principalmente se tratando de papais de primeira viagem. Mas não se preocupem, porque nessa fase não nasce só um filho, também nasce uma mamãe e um papai. E é natural surgirem dúvidas e inseguranças. Dica 2. O bebê perde peso nos primeiros dias. Sim, o bebê vai perder peso nos primeiros dias e não se assuste. Em média, ele perde 10% do seu peso de nascimento, isso nos primeiros 5 ou 6 dias de vida. Ele vai desinchar, eliminar mecônio, que corresponde às primeiras fezes do bebê, vai fazer bastante xixi e assim elimina bastante e recebe muito pouco. E além disso, ele vai mamar o colosso em um volume muito baixo nesses primeiros dias, porque o seu estômago é muito pequeno. Portanto, fique tranquila, perder peso nos primeiros dias é normal. Dica 3. Decola o bebê. Esse assunto costuma ser bem dividido entre as mamães, sendo que muitos dizem que colo vicia e outros falam que é um ato de amor. Mas o que podemos dizer nesse caso é que até os 3 meses de vida o bebê ainda nem se deu conta que está fora da barriga. Ele saiu de um espaço onde se sentia acolhido e protegido. É tudo muito novo para ele. Ele só quer o calor da mãe. E nesse período de descobertas, tanto para a mãe como para o bebê, é importante essa conexão nos primeiros meses. Claro que com o passar do tempo, cada mamãe vai adaptar essa fase à sua realidade, como voltar ao trabalho e cuidar da família. E o colo não vai ser um empecilho, tudo é questão de adaptação. Dica 4. Coloque o bebê para dormir de barriga para cima. Sei muito bem que na visão dos mais antigos, dormir de lado ou bruços não tem problema algum. Mas acredite, a orientação dos especialistas é que você sempre coloque de barriga para cima, pois isso pode evitar a síndrome da morte súbita. Já colocar o bebê de lado é mais preocupante, porque ele pode virar de bruços. Dormir com a barriga para cima não é um problema, porque o bebê naturalmente vira a cabeça de lado. Assim não corre o risco de engasgar. Por volta dos 6 meses, muitos bebês começam a virar para dormir de bruços, mas não se desespere. Caso aconteça, vire ele novamente. Dica 5. Não cubra o bebê. Outro risco é cobrir o bebê com pano, lençol e mantinhas. À noite, esse pano pode subir e sufocá-lo. Já existem sacos de dormir que são presos ao bebê e são mais seguros. Além disso, não é indicado que o berço tenha protetores e bichinhos para evitar que ele possa se virar e sufocar. Dica 6. Segure firme o bebê. Devido à fragilidade dos recém-nascidos, segurar o bebê é o maior medo dos papais de primeira viagem. Até o 3º mês, o bebê não consegue firmar a cabeça. Então, independente de estar segurando ele em pé ou sentado, procure sempre dar apoio para a coluna, a cabeça e o pescoço do recém-nascido. Dica 7. Coloque pijama no bebê. Parece bobeira, né? Mas aos poucos ele vai acabar associando o pijaminha com a hora de dormir. E isso vai ajudar muito as noites de sono. Aos poucos, ele vai observar que o tecido do pijama é diferente da roupinha do dia a dia e, claro, é mais confortável para dormir. Dica 8. Siga uma rotina. No início é difícil seguir uma rotina, até porque mamãe e bebê estão se conhecendo, mas criar uma rotina é extremamente importante para passar conforto e segurança ao bebê. Mas como é essa rotina? Passear, dar banho, brincar, cantar, até colocar o pijaminha à noite, como falamos, faz parte de uma rotina. Procure fazer cada atividade sempre no mesmo horário e talvez você se pergunte, para que tudo isso? Entenda que para o bebê isso é um processo de adaptação ao novo mundo. Dica 9. Não escureça o quarto no sono do dia. A dia de bebê é diferenciar o dia da noite. Na soneca do dia, não tente
colocar o bebê num quarto escuro. O ideal é acostumar ele a dormir à luz do dia, com os sons naturais da sua rotina, como ventilador, TV e secador, por exemplo. Dica 10. Faça sons para ele dormir. Sabia que o útero não é nada silencioso? Portanto, os sons são recomendados para eles relaxarem. Existem aplicativos com vários sons que ajudam o bebê a pegar no sono. Dica 11. Técnica do ninho. A ideia aqui é simular o útero, colocando o bebê em um espacinho limitado. Você pode enrolar uma toalha e colocar em volta do bebê como se fosse um ninho. Em alguns lugares, vendem um ninho pronto. Além de mais seguro, é prático. Dica 12. Espere o sono profundo. Assim que ele pegar no sono, não coloque o bebê imediatamente no berço. Os bebês costumam demorar um pouco mais para cair no sono profundo. Então, antes de transferir ele para o berço, espere ele dar indícios que está em sono mais profundo. Espere até que os músculos fiquem mais relaxados. Um exemplo é a mãozinha que costuma ficar fechada. Quando pega no sono, de verdade, abre a mão relaxando. Outro indício é a chupeta que costuma cair da boca. Dica 13. Não se assuste com o cocô. O colostro, ou primeiro leite, age como um laxante, ajudando a expulsar o mecônio do sistema do bebê. Uma vez que o leite chega após mais ou menos 3 dias, o cocô do seu bebê vai mudando gradualmente, até ter pelo menos o tamanho de uma moeda de R$1. Muda para uma cor mais clara, de um marrom esverdeado para um tom mais amarelado. E a textura do cocô pode parecer granuloso às vezes. Nas primeiras semanas, é normal o bebê fazer cocô durante ou logo depois de cada mamada. Em média, 4 vezes por dia na primeira semana. Isso vai lentamente diminuindo e o intestino dele vai aprendendo a trabalhar sua própria rotina. É normal também que você fique com a impressão que o cocô aconteça mais ou menos na mesma hora do dia. Após as primeiras semanas, alguns bebês farão cocô uma vez a cada 2 ou 3 dias, ou uma vez por semana. Isso não é um problema, contanto que o cocô do seu bebê saia macio e passe sem grande dificuldade. A rotina do cocô do bebê pode mudar quando você introduzir sólidos, quando ele está se sentindo mal ou quando o bebê começar a se alimentar menos vezes por dia. Dica 14. Sobre o xixi. O xixi pode parecer mais amarelado quando o bebê não está muito hidratado e normalmente o xixi é mais claro. Em relação à fralda, o bebê vai mamar e pode sujar em torno de 5 a 10 fraldinhas por dia, o que é normal. Dica 15. Chupeta pode? Não existe uma resposta simples falando que sim ou que não. Então vamos colocar aqui algumas informações sobre o uso da chupeta. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é preciso avaliar algumas situações. Apesar de a chupeta acalmar o bebê, o seu uso pode aumentar a taxa de desmame em bebês que estão na fase de aleitamento exclusivo. E isso pode causar efeitos sobre o seu desenvolvimento, como a perda de peso. A Academia Americana de Pediatria aconselha o uso da chupeta desde que o bebê já esteja com a mamada bem estabelecida, geralmente depois das 3 ou 4 semanas. Portanto, depende. A chupeta deve ser usada em alguns casos, mas nem sempre. Dica 16. Não se preocupe com a pele, ela pode descamar. A pele do bebê termina a maturidade fora da barriga, portanto, nos primeiros dias é comum você ver uma pele mais avermelhada, mais fininha e assim ocorrer algumas descamações. Isso é normal. A recomendação é que a mamãe não use nada nem hidratante e procure dar banho com sabonete neutro. Dica 17. Fique atenta ao choro. O bebê está aprendendo a se comunicar com você e toda vez que chora, não quer dizer que está se sentindo mal. São tantos motivos. Pode ser fome, frio, colo ou até mesmo aquela fralda suja que está incomodando. E por ele mamar com frequência, vai fazer muito cocô e dependendo da demora da troca, ele fica irritado. Dica 18. Tome cuidado com a assadura. Dependendo do leite que o bebê consumir, o cocô pode ficar mais ácido e esse contato prolongado com a pele pode causar assaduras. Portanto, observe se ele ficar muito incomodado quando fizer cocô
Evite deixar a fralda suja. Dica 19. Higienização do coto de forma correta. Até que o coto do cordão umbilical caia, é muito importante que você mantenha o coto limpo e seco, dobre a fralda do seu bebê longe do coto, isso deixa o coto respirar e impede que entre em contato com a urina. Dê banhos de esponja ao invés de usar a banheira. Se o tempo estiver quente, use apenas uma fralda e uma camisa solta para deixar o ar circular e acelerar o processo de secagem. Evite macacões e nunca tente retirar o coto, mesmo que ele pareça estar preso por um fio. Dica 20. Tome cuidado no trocador. Essa é uma dica simples, mas que também pode evitar um grande problema. Tenha muito cuidado quando for trocar o bebê no trocador. Dependendo do dia e da sua rotina, trocar o bebê à noite pode ser um perigo. O cansaço pode levar à sonolência e à falta de atenção. Nunca saia de perto do trocador se o bebê estiver nele. Certifique-se de que você tem nas mãos tudo o que vai precisar. Os bebês conseguem rolar em questão de segundos. Essa dica também deve ser levada em conta durante o dia. Dica 21. A importância do arroto. Sempre depois que mamar, o seu bebê precisa rotar. O arroto que sai é o sinal de que o ar que ele engoliu junto com o leite poderia causar futuras cólicas, e agora você pode colocar ele para dormir tranquilo. Algumas mamães, principalmente as de primeira viagem, podem ter dificuldade em completar esse processo, porque alguns bebês demoram para rotar, e isso é normal. Dica 22. Cuidado com a roupa dos pais. Muitas mamães se preocupam apenas em lavar corretamente as roupinhas dos bebês, mas fique atenta à roupa de todos os que pegam o recém-nascido no colo. Afinal, a cabecinha do bebê sempre vai estar em contato com a roupa de quem estiver com ele no colo, e isso pode causar alergias e você nem se dá conta qual o motivo. Dica 23. Como saber quando o bebê está com frio ou calor? Podemos usar duas referências. Quando o nariz estiver gelado, coloque mais roupa. E quando a nuca estiver quente, tire alguma peça. Pode ser um macacão que está por cima de outra roupa, ou até um cobertorzinho. As extremidades, como pés e mãos, não são referência. Preste atenção ao excesso de roupa no bebê, pois pode ocasionar desidratação. Dica 24. Cuidado com os palpites. Nessa fase é que aparecem os palpiteiros de plantão. Claro que conversar com alguém experiente também ajuda, mas lembre-se que nem sempre o que funcionou na fase da sua mãe, vó ou amiga vai funcionar para você ou seu bebê. Na dúvida, procure informações com seu médico. Dica 25. Amamentação saudável. Caso tenha dificuldades de amamentar em casa, procure informações com seu médico e, novamente, cuidado com os palpites. Nem sempre a receita caseira que sua mãe utilizou vai servir para você. Dica 26. Como saber se ele está mamando o suficiente? Observe a quantidade de fraldas trocadas. Geralmente, são no mínimo 6 a 8 fraldas por dia, e bem menos que isso pode ser que não esteja mamando o suficiente. Não porque você não deu o peito, mas a pega pode estar incorreta e ele não conseguiu fazer a sucção. Dica 27. Tamanho do estômago dos recém-nascidos. É bom a mamãe saber disso para entender e ter uma ideia de quanto ele vai mamar em cada uma dessas fases. Veja o tamanho do estômago dele no primeiro dia de vida. É muito pequeno. Por isso, não se assuste se ele não ficar muito tempo mamando. Isso não significa que ele não está conseguindo mamar. E algumas mamães ficam nervosas com isso. E daí sim acaba atrapalhando as mamadas. E você, é papai ou mamãe de primeira viagem? Deixe aqui nos comentários, vou adorar saber.